ano passado eu achei um desenho da minha infância, Angel Gabi, a minha anjo da guarda. E bem, incrivelmente ela se lembrava de mim, mesmo depois de vários anos sem ver ela. Com a ajuda dela eu fui em busca do meu passado e eu voltei até o início de tudo. Infelizmente, eu finalmente encontrei. Eu encontrei o meu anjo novamente, mas algo aconteceu. E o que aconteceu? O meu anjo, a Angel Gabi, ela desapareceu. Bom dia, internet. Fazia tempo que eu não falava isso. E eu sei, eu tô bem sumido, né? É porque tava completamente desanimado pra postar vídeo, essas coisas, mas agora estamos voltando. Eu espero que seja definitivamente, que eu pegue bucho e tome vídeo e tome, é isso. Enfim, antes de a gente começar a falar, né, no vídeo de hoje, só quero dizer uma coisa, que eu já fiz um vídeo sobre Angel Gabi, e esse vídeo anterior, ele explica bastante coisa sobre a primeira, quer dizer, que eu considero, né, a primeira temporada de Angel Gabi. Então, se você quiser entender melhor, por favor, volta no vídeo anterior, vê ele lá e, você vai entender mais coisa. Então, sem muita enrolação, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda temporada de Angel Gabi. Eu e a Gabi conversávamos todas as noites, igual quando eu era menor. A Gabi era tudo que eu precisava, mas as coisas mudaram na última Páscoa. Ela se foi, o meu anjo, a minha paz se foram com ela. Eu não tive um aviso prévio ou qualquer coisa sobre o sumiço. Nenhum sinal, absolutamente nada. O Jonah tá muito abalado com o sumiço da Gabi, então ele começou a streamar em looping o desenho. Como ele disse, na Páscoa passada ela sumiu e agora nas nuvens, que antes tínhamos as orelhas da Gabi, agora temos as orelhas de outro coelho. O Jonah não sabe quem é esse coelho e ele também não gosta desse coelho. Tipo, parece como se ele só tivesse roubado o lugar da Gabi. Vou ali, vou roubar o lugar dos outros, ninguém vai perceber, né? A vida tá muito fácil desse cabo aí. E por algum motivo meio bizarro, esse coelho parece sempre saber que o Jonah tá ali. Tipo, ele sabe. Ela sabe. Ele também muda o script da série e ele olha sempre em direção da câmera, como se realmente ele visse o Jonah. Então o Jonah, ele vai atrás de descobrir o que aconteceu com a Gabi. A gravação continua de onde parou. O Jonah não quer pensar o porquê que aquela coisa, esse anjo tá ali. A gente descobre pelo Francis que o nome desse anjo é Angel Zeg. O Jonah acha que o Zeg fez alguma coisa com a Gabi. Nas palavras do Jonah, ele diz assim: eu tenho medo, porque eu sei que ele consegue me ver. O Jonah, ele continua assistindo a fita e jogando junto com o Zeg e o Francis. O Jonah diz que a Gabi era muito importante para ele, e o Zeg diz que compartilhar algo importante permite que outros aprendam sobre o que te motiva. E bem, o Zeg, ele ainda tá modificando o roteiro da série. Em vários momentos, o Zeg fica encarando o Jonah. Como o próprio disse, o Zeg sabe que o Jonah tá ali. O Jonah tá sem opção do que fazer. Mas o Jonah, ele até que é esperto às vezes, né? Ele teve uma little ideiazinha, que foi tentar se comunicar com o Zeg, como ele se comunicava com a Gabi. Ele disse que sabe que o Zeg consegue ouvir o Jonah, mas não tá muito certo, né? O Zeg ignora ele, mas não parou de encarar a câmera, ele não parou. O Jonah tentou pausar o programa, mas simplesmente o Zeg, ele falou, não quer não, ele despausou o programa. E o Jonah, meio que ele se cagou todo nas calças, né, ele ficou em choque. Então, como uma última tentativa, o Jonah vai tentar parar a live. You're the one airing this? You aren't in a TV station. How are you doing this? E sim, simplesmente funcionou dessa vez. O Zeg respondeu o Jonah. Jonah não sabe o que ele tá fazendo ou por que ele está ali, mas ele sabe de uma única coisa. Ele foi atrás da Gabi e ele vai achar a Gabi. Conversando com o Zeg, ele explica que ele também tá indo atrás da Gabi, ou seja, eles podem estar juntos nessa busca. Agora, vamos para uma outra fita para entender melhor dessa história. E bem, como vocês viram no início, não é uma fita comum. É, na verdade, uma Lost Media, cartas com Angel Gabi. E como no vídeo anterior, a Gabi não tá aí, e é o Francis que vai responder as perguntas. Essa Lost Media em si não tem muita coisa, só um pequeno adendo, meio bobo, que eu não lembro de ter dito. O nome Angel Hair são as raças
desses anjos. Se eu só não me engano é isso aí, né? Se eu tiver falado besteira, me corrigem aí. E bem, o que tem mais de importante nessa fita é só o final mesmo. Era uma carta pro Francis perguntando o que ele achava do novo amigo dele. Mas o Zeg aparece e interrompe o programa, dizendo que eles têm coisas mais importantes para resolver. E bem, o final dessa fita é o Francis respondendo essa carta sem ser interrompido. Ele diz que desde que chegou o novo amigo, tá tudo uma bagunça. E o Francis e o Zeg jogam poker junto. Mas o Zeg, ele prefere blackjack. Enfim, na próxima fita, essa fita começa com o Jonah dizendo que ele não sabe quem é o Zeg, né? Porque, como a gente sabe, o Zeg só apareceu do nada. Ele sabe que o nome dele é Zeg, mas qual anjo Zeg? O Jonah, ele procura por vários locais, mas ele não acha um anjo específico, Zeg. Então, é meio que ele desiste. O programa até agora teve só um anjo. O Zeg e o Francis estão discutindo para tentar saber o máximo de coisas que eles sabem sobre a Gabe. E muitas das vezes o Zeg, ele age como um detetive. Ele não se importa se o programa tá no caminho certo ou não. Ele só quer continuar a investigação dele. O Jonah, ele quer ajudar, mas o Zeg, ele já dá uma lapada seca e fala só pra ele manter o programa rolando. O Zeg, ele não conhece, não confia no Jonah. É justo, porque nem o Jonathan gosta dele. Francis, de vez em quando, recebe algumas visões. Ele gosta de desenhar essas visões apenas por diversão. E o Francis mostra uma dessas visões pra gente. E bem, o Zeg, ele tem dificuldade pra entender essa coisa. Incrivelmente, ele pede até ajuda pro Jonah. E ele pede uma modificação. Então o Jonah pergunta pra ele o que o Zeg gostaria que ele fizesse. E a fita termina com o Zeg explicando que ele gostaria de deixar o show sozinho. Ou seja, ir embora. Ele quer ir embora. Indo para a próxima fita, porque aquela fita termina de um jeito meio, não explicando muita coisa. Lá no começo, o Jonah comenta que o Zeg não é de Angel Hair. O Zeg aconselhou o Jonathan no que ele deveria fazer. E o Jonah, ele foi atrás de alguma coisa. Aquilo é muito mais antigo que Angel Hair. E na palavra do Jonah, ele diz que o Zeg não entende o que é um streaming. Mas sem muita escolha, o Jonah faz o que o Zeg pediu. Eu acho que a pronúncia certa é Wild Hair. Eu não sei falar isso, não. Enfim, o Jonah, ele conseguiu transmitir esse programa e, bem, vamos ver o resultado disso. O Angel Zeg, na verdade, ele não era um anjo mesmo. Ele é um detetive, com seu nome sendo Zeg Wild. Eu acho que é assim que pronuncia. E bem, esse personagem loiro é o nosso Francis, de Angel Hair. O Zeg comenta que eles estão em uma situação complicada. Já o Jonah, ele fala que não é como o show dela, não é confortável ou seguro. Essas não são minhas memórias, estes não são os meus amigos. O Jonah, ele não liga para que o Zeg tá tentando fazer, porque, bem, ele continua bem desconfiado do Zeg e da situação parece ficar pior, por conta que o Jonah tá sem resposta e sem uma resolução. Até mesmo ele comenta que ele precisa resolver isso, como ela sempre consertava ele. O show pode mudar, mas ela é a mesma. Vamos para a próxima fita, porque eu já não tenho mais nada para falar sobre. Ah, só um pequeno adendo. Se estiver gostando, deixa o like e se inscreve, isso me ajuda muito. O começo dessa fita é como Cartas para Angel Gabe, só que é a Francine, o nome dessa personagem que eu acho que eu esqueci de falar, no lugar do Francis. Então a gente vai ver basicamente umas cartas com o Angel Gabe. Ela respondeu algumas perguntas, até que uma delas fala sobre um tal de Riffy. Peraí. Grinalda. Wreath. Mas a Francine, ela não responde. Diz que não tá nos contatos, ela não sabe de nada sobre isso. E bem, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha pra comentar sobre essa fita, episódio. Vamos pro próximo. Esse próximo episódio começa com o Jonah dizendo que não importa o que ele passou na infância, mas uma coisa nunca vai mudar. Promessa dela. Tudo que a Gabe prometeu pro Jonah. Toda vez que o Jonathan chamar pela Gabe, ela vai ouvir e vai ir até ele. Todo esse tempo, o Jonah esteve esperando que ela voltasse, fazendo o que o Zeg disse. No momento, até mesmo o Jonah, ele voltou pro desenho, ele olhou para as nuvens e chamou pela Gabe, esperando que ela voltasse. Antes mesmo que ele precisasse dela, ela sempre respondia. O Jonah quer se convencer que a Gabe só não está por lá porque ela não pode. Se ele transmitisse os episódios de novo e de novo,
O Jonah, ele tá muito, mas muito preocupado com a Gabe. Em si, ele não sabe de nada sobre a Gabe, mas ele só quer que ela volte e não quebre a promessa dela. Em um momento, o Jonah explicou pro Zeg o que é um streaming e ele fez um plano. Então o Jonah, junto com o Francis e o detetive, descobriram que tem chance da Gabe estar em um lugar que ela não pode ouvir eles. Então eles vão fazer de tudo para que a Gabe consiga ouvir eles. O Jonah e o Zeg vão transmitir em várias telas ao mesmo tempo o programa. O Jonah admite que a informação está sendo unilateral e que ele vai fazer algumas perguntas pro Zeg. Ele pergunta o que é o Zeg. O Zeg responde que é confidencial. Ele também pergunta como ele enxerga através da tela. E o Zeg, ele diz uma fala meio estranha. Ele responde com não se preocupe com isso, não dando uma resposta clara ou como ele consegue fazer isso. Ele também pergunta como o Zeg sabia da Gabe, e ele responde que eles são associados. Também pergunta se a Gabe tá em perigo. O Zeg não é o pai dela, mas ele não gosta da abordagem dela e de ficar dando apoio incondicional. Também pergunta o quão antigo é o show do Zeg e possui mais coisas. Bem, nesse momento o Zeg já tá cansado de perguntas e ele perde a paciência e diz pro Jonah parar de fazer pergunta e pede pra ele fazer uma importante pra ele mesmo. Faz uma pergunta meio estranha, tipo, ele quer saber sobre as respostas do Zeg ou ele quer a Gabe de volta? O Jonah, ele só concorda e ele nunca precisou saber. É o que ele mesmo diz. Ele só quer a Gabe de volta. Oh, goodness, it's Gabby. É a Gabe, mas claramente ela não tá bem. E uma coisa que descobrimos, ela nunca saiu. Ela sempre esteve lá, desde o primeiro até este momento. Ela sempre esteve aparecendo e dando sinais que ela estava lá. Com isso, podemos ir para a última fita. Nós e o Jonah não entendemos o porquê e como a Gabe e o Zeg conseguem se comunicar com o nosso mundo. Então não sabemos como encontraram a Gabe e nem aonde ela estava. A Gabe está dividida em vários pedaços e em vários locais. O Jonah se culpa por conta disso. A Gabe ouviu eles e conseguiu se comunicar. O Jonah disse que eles estão no Wild Hair, que eles vieram somente para achar ela. A Gabe tá tentando ajudar todo mundo. É literalmente todo mundo, todas as pessoas da internet, de uma vez só. Por isso a Gabe tá desmontada, ela tava tentando estar em vários locais ao mesmo tempo. O Jonah pensa que ele deveria ir. Ele diz que a Gabe precisa fazer que ele se esqueça novamente. O Zeg pergunta por que o Jonah tá fazendo isso, sendo que a Gabe e o Jonah não são amigos. A Gabe, já por outro lado, ela acha bastante gentileza da parte do Jonah em colocar os outros em primeiro lugar. E também ela diz pra ele não ter medo. O problema é que ela... que ele já tá com medo, né? Ele tem medo de perder a Gabe, ele tem medo de fazer ela perder tempo. A Gabe diz que ele não é mais uma criança e que ela não pode mais ajudar ele como antes. Mas não é divertido? Agora o Jonah pode ser tudo o que ele quiser, exatamente como ela disse para ele. Aí pergunta se ela tá presa e se ela está melhor. Ela responde que não sabe. Muitas vozes chamando pela Gabe, não é como antes. Antes era tudo transmitido para várias pessoas de uma vez só. Agora ela tá na internet com milhões de aparelhos querendo falar com ela ao mesmo tempo. E me pergunta se incomoda o Jonah de ela não ser o guardião perfeito. E se as coisas não continuassem como estavam, ela precisaria do Jonah. Jonah responde que a Gabe nunca foi perfeita, mas ela esteve lá pelo Jonah em todos os momentos. E agora o Jonah pode fazer o mesmo por ela. E bem, meus amigos, fiquem com esse final. E bem, aqui terminamos esse vídeo. Me desculpem pela demora que tá tendo ultimamente em postar vídeo. Eu demorei muito pra postar esse vídeo. E se ele tiver meio paia, meio ruim, que eu atrasei muito na edição dele. Então, me desculpem. Eu vou começar a me esforçar mais pra trazer um trabalho melhor e trazer mais vídeos pra vocês, né? E se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra um amigo, ajuda demais. E bem, sim, eu vou trazer a continuação, tá? Eu vou trazer a terceira, entre muitas aspas, terceira temporada de Angel Hair. Então,
aguardem que no futuro teremos a continuação. Eu acho que tô feliz. Eu tô feliz por ter conseguido postar esse vídeo. O meu nome é HalekKW e boa noite, internet.